Calma que não será assim que você vai aprender SQL digitando tudo no Comet e ele fazendo tudo para você. Hoje em dia na inteligência artificial muitas pessoas estão utilizando sem saber os conceitos básicos. É por isso que nesse vídeo eu vou explicar o passo a passo como funciona o SQL do zero para você entender como que é importante o uso de SQL. Eu sempre digo que SQL é igual ao inglês, mais cedo ou mais tarde você vai acabar precisando dele e se você não souber, você vai acabar se arrependendo. É isso e bora pro vídeo. A ferramenta que nós vamos utilizar vai ser uma ferramenta online da Oracle. Como eu trabalho com Oracle já há muitos anos, eu vou utilizar o livesql.oracle.com. Vocês entrando nesse site, você pode clicar em Start Coding. Ele vai abrir essa tela aqui. No seu caso, você vai precisar fazer o login. Se você quiser, se você não quiser, você também pode utilizar os exemplos que a própria Oracle distribui. No meu caso, eu criei duas tabelas que a gente vai utilizar nesse vídeo, que é departamento e empregado. A criação das tabelas, elas vão ficar disponíveis na descrição, vai ter um link e você pode fazer download dos scripts para poder criar as suas tabelas aqui. Quando você logar, você vai clicar em My Schema e aí você vai criar a tabela departamento e a tabela empregado. O que é SQL? É uma linguagem utilizada para gerenciar e manipular banco de dados. O que seria banco de dados, caso você não tenha conhecimento, está entrando nessa tecnologia agora. Eu fiz uma analogia bem simples aqui para você entender e ficar bem fácil de explicar depois. Banco de dados, imagine uma livraria gigante. Então você tem uma livraria, dentro da livraria você tem vários livros. O que seriam os livros dentro do banco de dados? Seria uma tabela, por exemplo, a tabela de empregado. Então, faça essa analogia por enquanto, apenas para você entender de forma simples. Banco de dados é uma livraria e tabela é como se fosse os livros dentro da livraria e dentro do livro você tem os registros. A gente vai ter duas tabelas, como eu mencionei, tabela departamento e a tabela empregado. A tabela departamento a gente vai ter três campos: número do departamento, nome do departamento e a localidade do departamento. Já na tabela de empregado vai ser um pouquinho maior. A gente tem número do empregado, nome, cargo, gerente, data de admissão, salário, comissão e número do departamento. Perceba aqui que eu já deixei marcado o número do departamento. Está repetindo. Por que isso? Lá na frente vocês vão entender melhor por que isso está acontecendo. Porém, eu já vou adiantar o seguinte: a tabela departamento, obviamente, é a lista do departamento e o departamento precisa ser único. Isso chama-se primary key, chave primária. Então aqui, ó, o número do departamento é a chave primária, ou seja, é o identificador único de cada departamento, porque você não pode repetir o número do departamento, cada um tem o seu. A mesma coisa para a tabela de empregado, porém, o número do departamento aqui não é a chave primária, é uma chave estrangeira. Essa chave ela serve para indicar em qual departamento cada empregado trabalha. Por enquanto é isso aqui que eu quero que vocês entendam. O banco de dados é como se fosse uma livraria gigante, cada tabela é um livro e dentro do livro tem registros. Esse é o script que a gente tem, que eu vou deixar disponível para vocês. É só você copiar e colar para criar a tabela de departamento, aqui a primary key aqui, ó, que é justamente aqui, a tabela de empregados, os inserts da tabela de departamento e os inserts da tabela de empregado. Você tem aqui o seu banco de dados e você tem a tabela empregados. Vamos supor que você quer fazer um select e quer trazer o nome do empregado da tabela de empregados. E existe uma coluna chamada nome, essa coluna aqui chamada nome. Então você vai fazer um select para puxar esta coluna da tabela empregado. Como que você faria isso? Existe o select justamente para selecionar alguma coisa. Neste caso, você está selecionando o nome da tabela empregados e o resultado vai aparecer aqui desta forma, que é justamente o Live SQL que a gente tem aqui. Select nome from empregados. Você vai ter
este resultado aqui. Se a gente quiser, por exemplo, simular agora, select nome from empregados. Você coloca um ponto e vírgula, executa, ele vai trazer para você justamente todos os nomes dos empregados. Esse é o principal comando e é o comando mais simples que você pode ter no SQL. Mais um exemplo aqui, vamos para a tabela de departamento. Vamos supor agora que você quer trazer o nome do departamento ou você quer trazer todos os registros da tabela de departamentos. Você vai utilizar o asterisco, representa todas as colunas da tabela. Select asterisco from departamentos, você terá este resultado aqui. Número do departamento, nome do departamento e a localidade do departamento. Então, se a gente voltar no nosso SQL aqui e fizer justamente o que estava lá, select asterisco from departamentos, ponto e vírgula, executar, ele vai trazer justamente todos os registros da tabela departamento. Aqui em SQL History você pode ver os comandos que foram executados e aqui é o resultado que você tem da consulta. Aqui na parte direita se você quiser, tem algumas aulas que a própria Oracle disponibiliza. É em inglês, mas tem algumas coisas interessantes aqui também. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar alguns exemplos e vou explicar de forma gráfica para vocês entenderem de forma bem simples. Coloquei aqui na tela alguns exemplos e depois eu vou explicar na forma de gráfico. O primeiro exemplo é bem simples, então não precisa de gráfico para explicação. Depois do select, a gente tem um dos principais filtros que representa por where. Caso aqui, a gente vai selecionar todos os empregados do departamento de vendas. Você vai fazer um filtro, vai utilizar select, número do empregado, nome, cargo, salário da tabela empregados, aonde o número do departamento é igual a 30. Então, é justamente o que eu coloquei aqui. O comando where filtra os registros para exibir apenas os funcionários que trabalham no departamento 30. Se você selecionar aqui e executar, ele vai justamente trazer todos os funcionários que trabalham no departamento número 30. Um dos principais filtros que a gente tem, que é o where. Aqui na parte tem uma lixeira, então você pode clicar para limpar os dados. E o segundo exemplo, a gente vai utilizar o Group By e depois eu vou explicar o Group By com Having, que também é muito utilizado. O Group By ele serve para agrupar informações. Então, neste caso aqui, ele vai fazer um agrupamento do número do departamento. Se a gente executar aqui, ele vai justamente agrupar todos os departamentos e vai fazer uma soma de salário por departamento. 20, 20, 20 e os valores aqui, ele vai agrupar isso. Eu vou explicar graficamente, vocês vão entender melhor. Se você executar apenas select num departamento salário from empregados, é o que eu vou fazer aqui para você ver as informações antes delas serem agrupadas. Vou voltar lá no Live SQL e vou desagrupar essas informações para você ver como é que fica aqui. O que eu preciso fazer? Eu vou comentar o Group By, que eu não preciso por enquanto, e eu vou tirar o Sum aqui, porque justamente é o que o Group By precisa. Então, eu vou somente selecionar isso daqui, botar um ponto e vírgula aqui. Quero trazer o select de número do departamento e o salário da tabela empregados. Então, só isso que eu vou fazer. Executando aqui, ele vai justamente trazer apenas o número do departamento e o salário. Vocês podem ver aqui que as informações elas estão desagrupadas. Tem 20, 20, 20 aqui, 10 e 30. É justamente o que o Group By está fazendo. Então, se eu voltar aqui, tirar o comentário e executar novamente, vocês vão ver o agrupamento funcionando. Voltando para cá e explicando, é justamente isso daqui que ele está fazendo. Ó. Aqui está desagrupado, eu coloquei em cores diferentes para vocês terem uma ideia. Tem 20, tudo que é vermelho. O que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está pegando os 20, os 3 20 separadamente, ele está agrupando as informações aqui. Da mesma forma, ele está fazendo do 30, ele está agrupando aqui. E quando você faz o select justamente do agrupamento, ele faz esse Group By aqui. Essa soma é justamente a soma que a gente tem aqui. O sum é uma função, é o sum de salário, ele está somando o salário, justamente o que ele está fazendo aqui. Está pegando os 3 salários, dá justamente 8.975. Mesma coisa para o 30, ele está somando essas informações aqui, agrupando, gerando valor para cá. E aí, depois do Group By, você pode utilizar o Having. Por exemplo, você quer
fazer um filtro aonde que o salário é maior do que 4.000. Aqui está agrupando e aqui você pode fazer um novo filtro, que é justamente o que está dando neste retorno aqui. Se você pegar depois do Group By e colocar o Having de Sun, ou seja, me dê somente os salários somados acima de 4.000. Ele vai ignorar a terceira linha, que o salário é menor do que 4.000. E aí você vai ter o resultado aqui justamente sem a terceira linha. Having Sun, salário acima de 4.000. Pode simular no Live SQL, a gente pode tirar este comentário aqui, tirar o ponto e vírgula aqui e justamente executar para a gente ver o resultado, que vão aparecer apenas duas linhas, porque a terceira, o salário é menor do que 4.000. Muito utilizado também ou o Group By separado ou o Group By utilizando o Having. Having é utilizado para filtrar os resultados após um agrupamento. Neste caso aqui, está mostrando acima de 4.000. O próximo exemplo é o Order By. Caso você queira fazer ordenação das informações, também é muito utilizado. Você quer fazer, por exemplo, ordene pelos salários maiores ou menores, ordene pelo vendedor que vendeu mais, por exemplo. Então, tudo isso você faz através do Order By. Aqui eu também coloquei um exemplo, vamos executar aqui para vocês terem uma ideia, trazendo o nome, o cargo e o salário, ordenado por quem tem o salário maior, porque aqui é um desk, ou seja, é descendente do maior para o menor. Se a gente botar ASCII, neste caso vai inverter, vai do menor para o maior. Vou executar aqui para vocês verem. Então, inverteu aqui do menor para o maior. O Order By ele é utilizado no final. Você seleciona as informações e depois você ordena essas informações. Por isso que é essa lógica. E depois aqui a gente tem o Join. Para que serve? É justamente uma junção. Quando você quer pegar informações da tabela empregado e informações da tabela departamento, você precisa fazer uma junção. E como você faz essa junção? Justamente com o número do departamento. Por quê? Como eu expliquei aqui. Vamos voltar aqui para vocês entenderem. Aqui embaixo tem a explicação. Já tem selecionado aqui Primary Key, que é a chave primária, com a chave estrangeira. Precisa juntar as tabelas, uma coluna em comum das duas tabelas, que neste caso é o número do departamento. Como você quer o nome, o cargo da tabela empregado, você vai colocar aqui nome e cargo da tabela empregado. Como você quer o nome do departamento, você vai colocar o nome do departamento. E como é que você identifica que este nome é referente à tabela empregado? Justamente com um E. Essa letra pode ser qualquer coisa. Geralmente, pela lógica, empregados começa com E, então coloca E, departamentos com D, coloca D. E aqui você faz um join, ou seja, você vai fazer uma junção da tabela departamentos com a tabela de empregados. E qual será a chave que você vai utilizar? Justamente coluna número do departamento, entre a que existe na tabela empregados e a que existe na tabela departamentos. Coloquei aqui o join, ele faz junção entre tabelas, relacionando os registros pelo campo número do departamento. Assim, exibe informações do empregado junto com o departamento de cada um, que é justamente o que a gente está querendo fazer aqui. Executando aqui, vocês vão ver que vai trazer nome e cargo da tabela de empregado aqui e vai trazer o nome do departamento da tabela de departamento. Então, executando, a gente vai ter este resultado aqui: nome, cargo e nome do departamento. Esses foram os principais exemplos. Claro que o SQL é gigantesco, tem muito mais coisa do que isso, mas vocês já entendendo como utilizar o select, o where e como utilizar o group by com having e ordenar os dados e depois fazer um join, uma junção entre as tabelas, já é o básico para você começar a trabalhar com SQL. Espero que eu tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.